Aqui nós estamos dando sequência a uma série de estudos que nós chamamos os 12 encontros. E hoje vamos verificar, vamos estudar um pouco desse encontro que Jesus teve com uma mulher lá em Samaria, uma mulher samaritana. E como esse encontro com Jesus realmente transformou completamente a vida dela. Essa mulher samaritana era uma mulher divorciada e estava amaziada. Ela carregava consigo muitos complexos e também ela se sentia rejeitada pelas pessoas por causa do histórico da sua vida. E ela também, nisso tudo, vivia uma profunda frustração. Enfim, uma mulher infeliz. E é interessante que o texto nos diz que era-lhe necessário, isso para Jesus. Jesus sentia a necessidade, era necessário passar por Samaria. E assim Jesus chega com seus discípulos lá em Samaria, na cidade de Sicar. E perto da cidade de Sicar tinha um poço chamado Poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus chegou lá, muito calor, e ele se assenta ao lado do poço, e os discípulos vão para a cidade de Sicar comprar alimentos para eles. Enquanto isso, Jesus está sentado lá no poço. Havia ali o Poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Enquanto Jesus estava sentado lá no poço, veio a mulher samaritana, carregando o jarro. Naquele tempo não tinha Sabesp, não tinha Sanepar, não tinha nada disso. A água que se precisava para o dia a dia tinha que ser trazida de longe. E aqui então vem a mulher samaritana com aquele jarro de água. E naquele tempo as mulheres não faziam academia, elas carregavam jarro de água. E ela veio e trouxe o jarro de água até naquele poço. E é interessante que Jesus disse para essa mulher, e falou com essa mulher. Ele disse: dê-me um pouco da água. E isso impressionou aquela mulher samaritana. E ela disse: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. E o texto diz: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então havia aqui um problema. E essa mulher pergunta para Jesus: como é que você, sendo judeu, me pede água? Ou seja, por que você está conversando comigo, uma vez que os nossos povos não se dão bem? Interessante, esse texto começa dizendo: era-lhe necessário passar por Samaria. E aqui Jesus sente a necessidade de passar por Samaria. Ele saiu de Judá, do Reino do Sul, iria para Galileia, Reino do Norte. Então a gente vê Israel na vertical, sul o Reino de Judá, depois temos o Reino do Norte lá em cima, e no meio a Samaria. E se a gente pega um Waze, a gente vai ver que é mais ou menos 130 quilômetros de Jerusalém até lá em cima, 130 quilômetros, em linha reta.
Mas o povo judeu, quando saía do Reino do Sul para ir para o Reino do Norte, procurava ao máximo evitar passar pela Samaria. Eles iam para leste, para o Vale do Jordão, subiam pelo Vale do Jordão, e quando chegavam na altura da Samaria, entravam novamente a oeste e entravam no interior da Samaria. Linha reta, 130 quilômetros. E você sabe, você já fez essa experiência. Nós conseguimos caminhar bem 40, 45 quilômetros por dia, não é verdade? Então, para chegar, fazendo as contas, para chegar em Samaria, para chegar no Reino do Norte, a pé, vai levar mais ou menos 3 dias. Mas com esse desvio levava 6 dias. 6 dias a pé. Tudo isso por quê? Para evitar Samaria. Por que havia esse problemão entre os samaritanos e os judeus? O que aconteceu? Temos que voltar lá no ano 720 a.C., quando o rei da Síria derrotou os judeus que viviam na região e levou todo esse povo para a Babilônia. Por outro lado, o rei da Síria também trouxe povos de outros lugares para ocuparem justamente a Samaria. E sobraram alguns judeus lá, sim, na Samaria, e começou a haver uma miscigenação de povos. Então, uma miscigenação. E começou a haver uma mistura de povos. E aquilo era chocante para um judeu, porque o judeu não se misturava com outros povos. Ele não podia se misturar com outros povos. E aqui houve uma miscigenação. Então, além disso, além dos casamentos entre os judeus e os gentios, havia aqui também um problema teológico. Surgiu uma religião samaritana, que era parecida com o judaísmo. Eles aceitavam os 5 livros do Torá, mais nada. E em determinado momento, eles decidiram também que o filho de Abrão, Isaque, ele foi, conforme a Bíblia, ele foi sacrificado no monte de Moriá. Mas os samaritanos então mudaram um pouco da história e disse: não, Isaque foi sacrificado aqui no monte Gerazim, que era um monte da Samaria. Com eles mudaram um pouco a situação bíblica. E também houve uma briga aí entre o sumo sacerdote, o chamado filho de Eliasibe, sumo sacerdote, que se casou com uma filha de Sambalate, e ela era também gentia. E então o clero decidiu: você vai ter que se divorciar de Sambalate para continuar sendo sacerdote. E então o sumo sacerdote tomou a seguinte decisão: sabe de uma coisa? Já que eu não posso ir para o templo de Jerusalém, porque eu estou fora da lei, então eu vou construir o meu templo aqui no Monte Gerazim. E assim houve uma confusão teológica. Os samaritanos criaram a sua própria interpretação. Isso levou a muita rixa. Uma rixa primeiro de etnia e depois uma rixa teológica. E isso então tudo levou para que houvesse um grande desprezo dos judeus para com os samaritanos. E os samaritanos, eles evitavam justamente, os judeus evitavam passar pela Samaria por causa de todo esse histórico. Mas Jesus aqui diz: era necessário passar pela Samaria. Jesus então quebra aqui um paradigma. Jesus muda aqui uma condição de relacionamento. Ele vai pelo caminho reto, atravessando a Samaria, porque era necessário,
E é interessante que ele toma essa decisão de conversar com essa mulher samaritana. E nisso veio uma mulher samaritana tirar a água e disse-lhe: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aí Jesus disse uma coisa muito interessante: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele, e eu teria dado água viva. Então ela pergunta: como você, sendo judeu, você me pede água? E aí Jesus diz: se você soubesse com quem você está falando, você não me daria água, mas você me pediria água viva. Aí a mulher ficou confusa. Ela pensou provavelmente assim: será que além do poço de Jacó tem outro rio por aqui? Tem outro poço por aqui que eu não conheço? Como é que ele me diz que vai dar água viva para mim? Ele nem consegue tirar água, e Jesus não podia tirar água do poço porque era profundo, e por isso que ele pede para a mulher, e agora ele está falando de dar água para ela. Será que tem um outro poço aqui perto? Mas Jesus está falando aqui de outra coisa. O Senhor não tem como tirar água desse poço, porque ele é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? É interessante, esse poço é um poço que tem história. É um poço onde já aconteceram muitas coisas. Em primeiro lugar, é um poço onde que o servo de Abrão, ele que estava à procura de uma esposa para o filho de Abrão, que é Isaque, ele parou nesse poço quando apareceu Rebeca. O primeiro encontro nesse poço. Rebeca, que então se tornou a esposa de Isaque. As escrituras dizem que Rebeca era muito linda. Então o servo, ele logo percebeu que aqui tinha uma joia. Ele então se apresenta e leva Rebeca até Isaque. Isaque, quando viu Rebeca, já caiu apaixonado. E o segundo encontro que acontece aqui, também no poço, foi quando Jacó, naquele local, encontra Rebeca. Rebeca era pastora, e quando eu falo pastora, ela cuidava de ovelhas, certo? Então a pastora Rebeca estava levando o seu gado para beber, e quando de repente aqui ele vê a esposa, e Jacó encontrou, Raquel. Jacó encontrou Raquel nesse poço. Raquel era pastora. E Raquel então vinha com o seu rebanho, e ele muito gentilmente, ele abre o poço para que o gado de Raquel possa tomar água. E os dois então se encontram e se casam. E novamente esse encontro nesse poço de Jesus com a mulher samaritana. E qualquer viajante cansado de uma longa caminhada, ele pede por água. Ele disse: olha, realmente caminhei tanto, estou com sede, você pode me dar água? E de fato não dava para tirar água daquele poço porque ele era profundo. E aqui Jesus então começa a conversar com ela. E nós temos que lembrar também que naquele tempo havia uma rígida separação. Jamais um homem deveria conversar a sós com outra mulher que não fosse a sua esposa. E aqui Jesus então está sozinho no poço
conversando com a mulher samaritana a sós. Ele está quebrando um paradigma. Por quê? Porque algo grandioso estava para acontecer. Era necessário que ele passasse pela Samaria. E ele então está conversando aqui com essa mulher. Não era uma mulher muito, digamos, com uma grande fama de ser uma mulher espiritual. Não, ela era uma mulher divorciada, amaziada, complexada, rejeitada, frustrada, com uma história de vida difícil. Provavelmente ela ia de manhã ao poço para não encontrar as amigas, porque as mulheres normalmente iam cedo para o poço, quando estava ainda fresquinho, para buscar água para o resto do dia. E ir para o poço era um evento social, porque lá as mulheres conversavam sobre o dia a dia, a criançada ia junto, dava aquela festa, aquela coisa, e elas comentavam com as outras. Enfim, era um ponto de encontro das mulheres, de manhã cedo. E essa mulher samaritana, ela não vai cedo, ela vai na hora do almoço, quando não tem ninguém, quando ela, por vergonha, ela então procura evitar as outras pessoas por causa do histórico da sua vida. O poço era um ponto de encontro, mas ela ia naquele lugar sozinha. E Jesus então responde: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, porque eu não tenho mais, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar a água. A mulher então pede: puxa, se o Senhor está me oferecendo uma água, eu não vou voltar a ter sede, então é dessa água que eu quero, porque se eu não vou mais sentir sede, então eu não vou precisar vir até esse poço diariamente para tirar a água. Mais uma vez, a mulher não entendeu o que Jesus queria dizer. Jesus queria dizer outra coisa. A mulher então fica naquela dúvida, não entendendo direito o que está acontecendo. E aí Jesus surpreende a mulher de uma forma muito intensa. Ele diz para a mulher: vá e chame seu marido e volte. A gente poderia até pensar, Jesus está aqui querendo tomar algum cuidado. Ele diz: já que estou conversando com você, chama o seu marido, que é bom que ele esteja junto com você aqui. E ela então responde: não tenho marido. E aí Jesus afirma para ela uma coisa impressionante: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. A mulher ficou tão impressionada e disse: você é profeta? Você consegue ver o que aconteceu comigo? Sim, Jesus, Ele nos conhece, a cada um de nós. Ele sabe todos os detalhes da nossa vida, e Ele demonstrou isso aqui. Ele sabia da vida da mulher. Só que Jesus aqui, Ele não joga na cara dela: você é isso, isso, isso. Não. Jesus, Ele se apresenta e faz afirmações a ela, sem agredi-la, sem jogar na cara dela. Simplesmente relata o que é a vida dela. E essa mulher fica tão impressionada que diz: você é profeta? E Jesus então diz, provavelmente ele então entra na conversa com a mulher sobre a vida dela. E
é interessante, ela teria todo o direito, nesse momento, de ficar brava, de se retirar, e disse: olha, eu não quero nada com você, fica na tua, eu estou na minha. Mas não, a mulher, ela se dispõe a realmente conversar com Jesus. E essa disposição de falar sobre a sua vida, de abrir seu coração com Jesus, realmente leva a ela a ter uma profunda transformação da vida dela. Ela não rejeita Jesus, ela não se sente ofendida, mas ela escuta o que o Senhor Jesus tem a dizer. Ela escuta o que Ele recomenda. Ela escuta aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Então, entendemos que a maioria realmente das pessoas, quando percebem a situação da sua vida, da gravidade da situação da sua vida, nós tendemos a quê? A esconder, a não falar, a nos isolar, como essa mulher fazia. Se isolava das outras mulheres, se isolava no seu canto. Mas aqui vem um encontro pessoal com Jesus. E o encontro pessoal com Jesus dá certo quando nós somos transparentes, quando realmente nos abrimos com o Senhor e sabemos que Ele sabe tudo. O Senhor sabe todas as coisas. Pedro já dizia isso: Senhor, Tu sabes todas as coisas. E Jesus sabe todas as coisas sobre a nossa vida. Não adianta a gente tentar negar, porque se a gente negar, Ele apresenta, olha, tanta coisa. Mas Jesus aqui não está jogando na cara dela o que ela é, o que ela foi, o que ela fez, deixou de fazer. Disse: olha, o que eu tenho a oferecer para você é água viva. Água viva. E se você tomar dessa água, você jamais voltará a ter sede. Você jamais voltará a ter sede. As coisas passam. Com Jesus, as coisas ficam para trás. É vida nova. É começar de novo. É retomar. É se entregar. E andar na transparência, andar realmente com a vida nova. E Jesus, então, nesse momento da conversa, ele percebe que ela caminha para uma conversa teológica. Pois é, os judeus adoram em Jerusalém, nós adoramos nesse monte. E ela queria então entrar em uma discussão teológica sobre as coisas espirituais. E aí Jesus disse: gente, para. O que interessa para o Senhor não é o local de adoração, porque os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não vai acontecer no local, ou seguindo um ritual religioso. Ou você, para realmente se sentir bem com Deus, você tem que fazer uma romaria para tal lugar e lá Deus vai falar com você. Não. Os verdadeiros, e já chegou a hora, Jesus diz, que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, ou seja, adoração direta ao Senhor. Você não precisa do ritual religioso, você não precisa depender de um local, porque você tem acesso direto a Deus. E Jesus oferece essa água viva para você e para mim. Ele diz: olha, toma dessa água viva, e você não vai voltar a ter sede. Então, nesse momento, ela então diz: pois é, vai vir o Messias, né? Mas quando ele chegar, então ele vai revelar todas as coisas para nós. Ela falando isso para quem? Para Jesus. Vai vir o Messias. E aqui é impressionante. Jesus então surpreende mais uma vez essa mulher.
E de uma forma bem clara, bem direta, bem objetiva, ele diz: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. É interessante essa situação. Eu sou o Messias. É sempre Deus que toma iniciativa. Você já notou isso na Bíblia? Deus buscou, Abraão falou com ele. Deus buscou Maria e falou com ela. Deus buscou, é sempre Deus se revelando a nós. Não somos nós que vamos achar a Deus, não somos nós que vamos, pelo nosso esforço, chegar a Deus. Não, Deus se revela a nós, amém? Deus se revela a nós, Deus se mostra quem Ele é, revelando-se a nós. É sempre uma iniciativa de Deus. E aqui também Jesus, ele toma a iniciativa em relação à mulher e diz: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Irmãos e irmãs, amigos, como é importante a gente reconhecer Jesus como o Messias. Ele não foi mais um profeta, ele não foi um iluminado, ele não foi um reencarnado de alta qualidade, ele não foi um espírito, mas ele foi o quê? Ele foi e é o Messias prometido na Bíblia. E essa mulher samaritana sabia que viria o Messias, e ela então reconhece Jesus como sendo o Messias. E nesse momento então acontece uma coisa muito impressionante. Jesus toma a iniciativa de se revelar a ela. E ela então, nesse momento, toma uma iniciativa. Ela larga o jarro, larga a água que ela estava carregando lá no poço e sai correndo. Sai correndo para dizer para as pessoas: olha, tem um homem aí que contou toda a minha vida. Que contou toda a minha vida. Ele sabia exatamente toda a minha vida. Será que ele não é o Messias? Aquela mulher rejeitada, aquela mulher que fugia das pessoas, de repente está correndo para a cidade dela, para quê? Para falar, para encontrar pessoas, para buscar pessoas e falar para as pessoas: olha, eu encontrei o Messias. Que mudança, que transformação. Ela então está anunciando para todo mundo: venham ver, venham conhecer. E nesse momento chegam os discípulos com as compras, vieram do supermercado lá de Sicar, e eles veem aquela cena, Jesus sozinho, conversando com uma samaritana, uma mulher de má fama. O que está acontecendo aqui? E eles então: está precisando de alguma coisa, Senhor? Está tudo bem? Foram lá, mas essa mulher sai correndo. E nesse momento então Jesus começa a ensinar os próprios discípulos, e ele começa a falar dizendo: olha, tem aqui um campo pronto para a colheita. Vocês não plantaram, mas vocês podem colher. Esse campo é grande, é vasto, pronto para a colheita. Num lugar indesejado, um lugar rejeitado, um lugar de má fama, lá tinha o quê? Colheita para os discípulos. E muitas vezes é assim mesmo, né? A gente pensa: o que nós vamos fazer na Cracolândia? O que nós vamos fazer lá no centro da cidade? Aquelas pessoas, aqueles zumbis todos. O campo está pronto para a colheita. E às vezes precisamos quebrar determinadas barreiras. Às vezes precisamos quebrar determinados limites que nós mesmos
colocamos para nós, essas são pessoas boas, essas são pessoas más. E o que Jesus está dizendo, os campos estão prontos para a colheita. Tem pessoas preparadas para receber, para vir, para se entregarem a Jesus. E os discípulos, então, eu fico pensando, alegres, vão para Sicar. Saem do poço com Jesus e caminham para Sicar. Em Sicar, então, começa o ministério de evangelização. E as pessoas vêm, escutam a mensagem. E uns dizem, olha, nós estamos aqui, não porque a mulher nos chamou, mas agora a gente crê. Por quê? Porque nós mesmos ouvimos. E Jesus então pregou naquele lugar, rejeitado, com tantos problemas. Mas é interessante, era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Eu tenho as minhas Samarias, eu tenho as minhas áreas que eu tenho dificuldade de ultrapassar. Quem sabe você tem as suas Samarias. Essa pessoa não dá, aquela pessoa, aquela família não dá. E a gente então estabelece as nossas Samarias e rompe os relacionamentos. Mas o que Jesus está dizendo aqui, os campos estão prontos para a colheita. Mesmo na Samaria. E são sementes que não fomos nós que plantamos, mas sementes que nós temos o privilégio de colher o fruto, que deram fruto e que vão estar de volta. Jesus então tem esse ministério, rompendo barreiras raciais, rompendo barreiras sociais, rompendo barreiras religiosas. E Jesus então vê também essa bênção de ver samaritanos chegando à fé. Então, quero concluir lembrando a decisão de Jesus de passar em Samaria. Ele tinha propósitos de mostrar aos seus discípulos, apesar de todas essas barreiras que existiam, Jesus foi em direção a eles. Jesus se revelou a eles. Jesus se mostrou a eles. E é interessante que ele oferece então àquela mulher água viva. E ela reconhece que Jesus de fato tem a água viva. E que essa água que é viva, que transforma. E essa mulher foi totalmente transformada nesse encontro de Jesus. Alguém deixada de lado, alguém desprezado, alguém realmente separado da sociedade, de repente vai ao encontro desses mesmos que rejeitaram ela, para anunciar, falar de Jesus. Tem alguém aí que falou toda a minha vida. Tem alguém aí que sabe toda a minha vida. Mas esse alguém, ele realmente me deu água viva, perdão dos pecados. As coisas antigas já se passaram. Era uma nova mulher samaritana. E eu queria deixar com a igreja um versículo que a gente encontra em Isaías 43:18. Isaías 43:18. Lá nós lemos: não fiquem lembrando das coisas passadas. Não fiquem lembrando das coisas passadas. Nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo da luz. Será que vocês não o percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no lugar árido. E exatamente, a gente poderia colocar o nome da mulher samaritana aqui,
A partir de agora que você encontrou Jesus, foi tocado por Jesus, teve um encontro com Jesus, não fique mais lembrando das coisas passadas. O que passou, passou. Passou. Nem pense nas coisas antigas. E quantas vezes ficamos amargurados, chateados com coisas que jamais vamos poder ter condições de mudar. O passado não se muda, mas aconteceu. E a palavra nos orienta, olha, deixa lá. E essa promessa maravilhosa é a partir de agora: eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Eu queria animar você hoje de manhã, lembrando que Ele vai fazer uma coisa nova. É a promessa dele. Ele vai fazer uma coisa nova. Por quê? Porque as coisas antigas passaram. Alguma coisa nova Ele vai fazer. Faço coisa nova. Agora mesmo está saindo a luz. Quem sabe já está aparecendo, já está aí. E você nem percebeu. E você nem percebeu. Deus já está fazendo, já está agindo, e você ainda nem percebeu. Como diz o texto aqui, será que vocês não percebem? Você não está percebendo o que Deus está fazendo? Um jovem uma vez chegou para mim e disse: olha, Deus não me fala, eu não escuto Deus, eu não sei o que, simplesmente eu não tenho comunicação com Deus. Aí eu tomei a liberdade de dizer para ele: meu amigo, Deus não está falando com você, Deus está gritando com você, e você não está escutando. Você não está escutando, Deus está gritando com você. Será que vocês não percebem? E que promessa maravilhosa: eis que porei um caminho no deserto. Vai surgir um caminho. Aonde? No deserto, onde não tem nada. Vai surgir um caminho no deserto. E um rio nos lugares áridos, onde não tem expectativa de crescer nada, onde não tem expectativa de aparecer nada. Vai surgir um rio. Amém? Não estou profetizando aqui, mas leva isso com você. Leva com você. Vai surgir uma coisa nova. Vai surgir um caminho onde você nunca esperou um caminho. E vai surgir um rio no lugar árido. Pela fé. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Obrigado, Pai, porque sempre de novo o Senhor nos busca, o Senhor nos procura, o Senhor vem ao nosso encontro. Obrigado porque sempre de novo é sua iniciativa de nos trazer de volta. É sempre de novo a sua iniciativa de nos fazer mudar, de pensarmos mais alto, pensarmos melhor. Meu Pai, obrigado também porque assim como o Senhor se revelou àquela mulher samaritana, assim também o Senhor se revela a nós. E nessa manhã eu peço, Pai, por cada irmã, cada irmão aqui. Peço também por mim, ó Pai, que possamos, na Tua presença, deixar as coisas velhas para trás e perceber, abrir os olhos e atentarmos por aquilo que o Senhor já está fazendo de novo. Pelo caminho no deserto, também pelo rio nos lugares áridos. Abra os nossos corações, abre os nossos olhares para as coisas espirituais,
Meu Deus, mostra-nos a tua beleza, a tua grandeza, como o Senhor é bom, como o Senhor muda, como o Senhor transforma situações impossíveis aos nossos olhos em bênção. Bênção não só para nós, mas também para os outros. A mulher samaritana, ela, quando percebeu que Jesus, quem era Jesus, ela saiu correndo. Ela era outra pessoa. Isso também o Senhor quer fazer conosco. Por isso peço, ó Espírito Santo de Deus, fala aos corações aqui presentes, dá esperança àqueles que necessitam e traga paz àqueles que necessitam. Meu Pai, obrigado pelas suas promessas maravilhosas, da grande mudança, da grande transformação que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.